a paz do Senhor. Graças a Deus que nos deu a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã e estaremos nesse momento de devocional pedindo ao Senhor que através do Espírito Santo fale conosco, que renove o nosso coração, renove o nosso espírito e nos alimente com sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 5 ao verso 14, 16 e 17, 24 e 25. Nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe-se por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Converterá muito dos filhos de Israel o Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Aleluia. Amém. Esse mês de maio é o mês da família, e a família, nesse período de isolamento, ela está mais presente, né? Estão bem juntos, e alguns enfrentam algumas dificuldades, outros não. Enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia, vencemos alguns obstáculos, somos surpreendidos com situações, e nós vamos caminhando e vamos vencendo, e na nossa vida familiar, muitas situações nós vamos ter que enfrentar. Né? Muitos problemas ainda surgirão que nós deveremos nos posicionar e buscar a direção de Deus e vencer os desafios que nos sobrevêm. E nós podemos, nesta manhã, aprender um pouco com o exemplo desta pequena família, né? Com a história deste casal, Isabel e Zacarias, uma família pequena, mas uma família cheia do Espírito Santo. Isabel, ela era uma mulher abençoada e ela havia herdado esta bênção, né, de gerações anteriores, o amor e a devoção a Deus. E ela era descendente do sacerdote Arão. Ela casou com um sacerdote chamado Zacarias, que também era temente a Deus. E o texto diz que Isabel, ela era estéril, o que representava um grande desafio naquela época, porque se tratava de uma cultura onde se considerava a falta de filhos uma infelicidade e castigo divino por pecados cometidos. Mas esse texto, ele destaca que, independente da limitação física e diversas situações que Isabel e que também Zacarias enfrentava, o texto diz que ambos eram justos, que eles eram justos diante de Deus e que viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E diante disso nós podemos tirar, né, na primeira lição que nós podemos aprender, a exemplo desta família, deste casal, é que nenhuma limitação ou obstáculo pode atrapalhar a nossa fidelidade pessoal para com Deus. Porque o texto diz que Zacarias era um sacerdote. Ele era um homem considerado uma referência espiritual.
um homem que teria recebido uma grande bênção de casar com a filha de outro sacerdote. Mas esta mulher, Isabel, ela era estéril, o que também, o expunha em um julgamento velado da sociedade daquela época quanto à questão do seu testemunho pessoal. Mas eles eram justos, eram tementes a Deus. E ser justo significa ser reto, significa equilibrado, significa fidelidade. Ser justo naquela tradição ou naquele contexto judaico significava saber discernir, ter discernimento das coisas. E essa é uma postura que Deus espera daqueles que são seus. Uma postura equilibrada, saber discernir as situações. Esta é a postura que o mundo também espera de uma família que tem Deus como seu Senhor, que tem Deus como centro, dos relacionamentos, que dirige toda a sua casa. Então o mundo ele espera que cada um de nós assuma essa tarefa, uma tarefa tão importante, assim como este casal pôde também assumir esta tarefa. Nós aprendemos isto no nosso dia a dia, nós aprendemos isto através da igreja. A igreja ela nos ajuda, a igreja ela nos capacita para vivermos de acordo com a vontade do Pai, independente das tribulações, independente das situações que nós enfrentamos. Aprendemos que nenhuma limitação ou obstáculo pode atrapalhar a nossa fidelidade diante do nosso Deus. E o texto ele continua trazendo o relato, relatando que enquanto Zacarias ele exercia o seu ministério no santuário do Senhor, através da queima do incenso e das orações, o texto diz que toda a multidão aguardava do lado de fora em oração. Eles estavam ali orando. E foi nesse momento em oração que o anjo ele aparece a Zacarias e o anjo diz que ele não deveria temer, porque a sua oração ela havia sido ouvida. E a sua esposa Isabel, ela daria à luz a um filho e ele o chamaria de João. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que a nossa intimidade com Deus, ela também é gerada em unidade. Como assim? Essa era a maior motivação daquelas pessoas que estavam ali do lado de fora, aguardando Zacarias. Eles permaneciam orando, porque eles entenderam que essa responsabilidade de buscar a direção de Deus, de buscar a Deus, não era somente do sacerdote, mas eles também se responsabilizaram em estar em oração. Eles tinham essa responsabilidade, esta compreensão. Eles estavam em comunhão com Zacarias. E o resultado desta comunhão moveu o coração de Deus, que atendeu a oração e enviou um anjo com a sua resposta a Zacarias. Na unidade, nós somos abençoados. Todos nós somos abençoados. Mas não foi somente a bênção da maternidade, da paternidade, que Isabel e Zacarias puderam receber naquele dia, não. Mas também com ela, com a paternidade e com a maternidade, o texto diz que eles receberiam prazer e alegria, que não se restringiriam apenas a eles, mas a todos aqueles que estavam ao seu redor. A alegria daquela família seria uma alegria contagiante. João seria um profeta, um homem separado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso era motivo de alegria para os seus pais, como também para aquelas pessoas que se converteriam através da sua pregação. Unidade. A nossa intimidade com Deus, ela é gerada através da unidade. Quando estamos juntos, quando nós compartilhamos e partilhamos das bênçãos do Senhor, a família ela precisa buscar esta unidade. E a terceira e última lição que nós aprendemos na vida de Zacarias e Isabel
é que a busca do Espírito Santo, ela não acontece sem obediência. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eles eram tidos como justos diante de Deus, eram fiéis a Deus. Eles não murmuraram ou se revoltaram contra Deus ou contra as pessoas por causa da sua situação. Não havia murmuração, mas o texto diz que eles viviam de forma irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Às vezes, por uma situação tão menor, tem famílias que reclamam, membros da família que só sabem reclamar. E aqui nós vemos um casal que, vivendo com as suas dificuldades, com as suas lutas, diante dos obstáculos, eles viviam em fidelidade ao Senhor. Era um casal cheio do Espírito Santo. Era um casal obediente ao Senhor. A vida interior e a vida exterior de Zacarias e Isabel agradava a Deus. Eles agradavam a Deus e por isso eles foram cheios do Espírito Santo. E o seu fruto, João, ele foi bendito desde o ventre materno. Chamado, como diz o texto, verso 17, chamado para converter o coração dos pais aos filhos e para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Glória a Deus. Sabe, nesse momento em que nós precisamos olhar com um olhar especial para a nossa casa, com um olhar especial para a nossa família, está diante de nós uma oportunidade para seguirmos o exemplo da família de Zacarias e Isabel, que venceram os obstáculos, que venceram a esterilidade física através da fidelidade, da obediência e da unidade a Deus. Isso levou esta família a gerar muitos frutos. Aquele povo que estava do lado de fora, em oração, em unidade, vendo o testemunho do casal, esse povo também foi contagiado. Esse povo também pôde ver através do testemunho do casal e eles foram também abençoados. A nossa casa, ela pode ser também um instrumento de bênção. A nossa família, ela pode ser um instrumento de bênção. Nesta manhã que nós sejamos também uma família cheia do Espírito Santo. Que os nossos frutos também sejam cheios deste mesmo Espírito Santo. Que nós possamos, através da nossa postura familiar, uma postura que tem Cristo como direcionador da nossa caminhada, uma família que vive em obediência, em fidelidade, em unidade, que nós possamos também contagiar outros e alcançar outros para que possam também fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos cheios do Espírito Santo e juntos nós possamos proclamar para todos sempre: bendito seja o Senhor. O Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigada por esta manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o testemunho de Isabel e de Zacarias, o testemunho de uma família ou de um casal cheio do Espírito Santo, nos desperta também nesta manhã a buscarmos ao Senhor ou a vivermos diante do Senhor uma vida de fidelidade, uma vida de obediência e uma vida de unidade. Gera, Senhor, a unidade no nosso meio familiar e que nós possamos buscar cada dia mais e mais cumprir os mandamentos do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo os nossos lares. Intercedo nesta manhã por cada lar que recebe nesta manhã a Tua palavra. Que o Senhor concede uma bênção especial. Aquilo que cada família deseja, necessita nesta manhã, que o Senhor possa prover para a honra e para a glória do Teu nome. Enche, Senhor, cada casa, cada família com Teu Espírito Santo e concede vitória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.